Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai ver os processos de troca de calor. A transmissão de calor, que é a transferência, de energia térmica, pode ocorrer de três formas: por condução, convecção e radiação. E a gente vai analisar um por um. A condução. Olha só, imagine o seguinte: aqui a gente tem uma barra de metal e essa barra de metal foi colocada uma de suas extremidades em cima de uma chama. Então essa extremidade vai começar a aquecer, e o calor vai se propagar por essa barra. Então a condução é a transmissão de calor feita pela agitação dos átomos que constituem o material. Então os átomos eles começam a vibrar com maior intensidade devido ao aumento de temperatura, e a agitação é transmitida para os átomos vizinhos. Então, olha só, imagina o seguinte: aqui a gente tem uma barra. Essa barra ela tem uma temperatura T2 de um lado, e é feita a condução de calor por essa barra. E do outro lado dessa barra tem uma temperatura T1, sendo que essa temperatura T2 é maior do que T1. Imagine o seguinte, que esse lado aqui seria o lado que estava sobreposto aí na chama. E esse calor vai passar de molécula por molécula. Imaginando que essa barra tem um comprimento L e que tem uma área de seção transversal determinado pela letra A gente consegue determinar pela lei de Fourier o fluxo de calor. Então, o Fourier, que viveu entre 1768 e 1830, ele estudou essa transmissão de calor por condução. Então, o fluxo de calor ele é determinado pela variação da quantidade de calor em determinado intervalo de tempo. Esse fluxo de calor, a gente pode analisar ele da seguinte forma. É a mesma coisa esse desenho aqui da barra anterior. A gente tem duas temperaturas diferentes, T2 maior do que T1. O fluxo de calor está vindo da parte mais quente para a parte mais fria. Existe uma seção de área transversal aqui, definida pela área A. E essa barra tem comprimento L. Então, o fluxo de calor, que é ΔQ sobre ΔT, ele também pode ser definido como K vezes A, que multiplica T2 menos T1 sobre L. Isso quer dizer que o quê? Que esse fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área da seção transversal. Então, quanto maior a área da seção transversal, maior é o fluxo. E quanto mais comprida for essa barra, menor vai ser o fluxo de calor. E também é diretamente proporcional à variação de temperatura, a diferença entre as temperaturas. Então a gente pode reescrever isso aqui como fluxo igual a Ka vezes ΔT sobre L, onde a gente vai ter que esse K vai ser chamado de coeficiente de condutividade térmica. O A e o ΔT a gente já conhece, que é a área da seção transversal e a variação de temperatura. Nessa condutividade térmica, aqui tem uma tabela que expressa algumas condutividades térmicas de algumas substâncias. Então aqui a gente tem a substância, aqui a gente tem a condutividade térmica em quilocauls por segundo vezes metro vezes graus Celsius. Então aqui a gente tem metais, gases e outros materiais. Então olha só, o alumínio, condutividade dele 4,9 vezes 10 a menos 2. Em compensação, o ar 5,7 vezes 10 a menos 6. Então há uma diferença muito grande entre a condutividade dos metais e dos gases, por exemplo. Por isso que os metais são bons condutores térmicos, enquanto os gases são maus condutores térmicos. Por quê? Devido a essa condutividade térmica. Quanto maior a condutividade térmica,
melhor condutividade térmica. Quanto maior a condutividade térmica, maior vai ser o fluxo de energia, né, nesse material. Então, um exemplo. Uma pessoa coberta com acolchoado de lã de espessura 4 milímetros e área 4 metros quadrados está em um ambiente com temperatura de menos 6 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica da lã é 10 a menos 5 kcal por S vezes M vezes graus Celsius, né? E que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36 graus Celsius. Calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã e B, calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Então vamos lá, resolução. Letra A. Então a gente tem que o fluxo é igual a K vezes A vezes ΔT sobre L. O fluxo vai ser igual, então, o K é 10 a menos 5 kcal, segundo, vezes metro por grau Celsius. Vezes quem? A área, que é de 4 metros quadrados. Vezes a variação de temperatura, que é 36 menos 6 graus Celsius, dividido por L, que é 4 milímetros. Só que aqui, olha só, eu tenho uma unidade de comprimento em milímetro, outra unidade de área em metro quadrado, né? Uma outra unidade em metro, quilocal, né? Então eu tenho que passar o quilocal para cal, né? Aqui é só multiplicar por 10 a terceira. E aqui milímetro para metro, né? Esse mzinho aqui, o milho, vale 10 a menos 3. Então a gente vai ter 10 a menos 5, quilo, 10 a terceira, cal, né? E embaixo, 4 vezes 10 a menos 3, que é o milho. Então isso vai dar um fluxo de 420 cal por segundo. E a letra B, o fluxo também é igual a ΔQ sobre ΔT. Então a gente substitui o fluxo que a gente já calculou, que é 420 cals por segundo, igual a ΔQ sobre 45, só que aqui eu tenho a unidade de segundo e unidade de minuto, né? Então é mais fácil eu passar esse minuto para segundo. Então fica 45 vezes 60 segundos. Isolando o ΔQ, eu vou ter que o ΔQ é igual a 1,13 vezes 10 a sexta cal. Outro processo de transmissão de calor é o processo de convecção. Aqui a gente tem um recipiente. Dentro desse recipiente, um líquido, né? Aparentemente deve ser água. E sendo submetido, né, a uma chama de um fogão aqui, né? E a gente vê a formação de umas correntes, né, de convecção. Então vamos lá. A convecção ela ocorre apenas em fluidos, então ocorre somente em líquidos e gases. Ao ser aquecido, o fluido se dilata e tem sua densidade diminuída. Se ele dilata, aumenta o volume, aumentando o volume, diminui a densidade, fazendo com que ele suba, dando espaço ao fluido com maior densidade, que desce. Então, o que está quente sobe, o que está mais frio desce, devido à diferença das densidades. Desta forma, são formadas as correntes convectivas ou correntes de convecção. Então, a convecção se dá por meio de movimento de matéria de uma região para outra. Então, devido às correntes convectivas nos refrigeradores, o congelador é posicionado na parte de cima, né, de um refrigerador, e aparelhos de ar-condicionado também são instalados na parte de cima, porque o ar quente sobe, né? Então, tendo o congelador e o ar-condicionado posicionado nas partes de cima, ele se torna mais eficiente. Enquanto isso, né, os aquecedores são instalados mais próximos do solo para obter maior eficiência. A inversão térmica. Aqui a gente tem a representação de um grande centro urbano, né? Um fluxo normal de calor é o seguinte: o ar quente poluído que está próximo aqui à superfície terrestre, ele sobe, né, e dá lugar para o ar
mais frio, né, que está presente nas partes mais altas da atmosfera, da atmosfera. Só que em dias frios, o ar mais próximo do solo aqui, ele vai ficar frio. E o que acontece? O ar estando mais frio, não vai acontecer essa corrente convectiva com as partes mais altas da atmosfera, né? Assim, o que acontece? A concentração de gases poluentes fica mais próxima aqui da superfície terrestre. Isso é a chamada inversão térmica. As brisas marítimas e brisas terrestres, né? Por exemplo, todo mundo já deve ter passeado aí em uma praia, né? Quem já foi já deve ter observado que um dia ensolarado aí, a gente tem que a areia, né, ela tá mais quente do que a água. Então o que acontece? O ar que está próximo à areia aqui sobe, dando lugar para quem? Para o ar frio que sopra do oceano. Devido à água estar mais fria aqui, a terra aqui, que é a areia, né? Então durante o dia o vento sopra do oceano para o continente. Durante a noite, o que acontece? Devido à diferença entre as capacidades térmicas, né, da água e da terra, a água ela se mantém mais quente, né? E a terra, a areia no caso, ela começa a ficar mais fria, né, devido à diferença da capacidade térmica. Então, o ar que está quente aqui em cima do oceano sobe, dando lugar para o ar frio que vem do continente. Então, durante a noite, a gente tem o vento soprando do continente para o oceano. A radiação ou irradiação. A radiação ou irradiação é o processo de transmissão de calor pelo qual não há necessidade de um meio material para a propagação de calor. Por exemplo, o calor que o Sol transfere para a Terra, né? Aqui o espaço entre Sol e Terra é quase vácuo, né? Então, o calor também se propaga no vácuo. Então, essa radiação ou irradiação, todo corpo que possui uma temperatura emite radiação. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a intensidade da radiação emitida, né? Essas radiações são ondas eletromagnéticas, com comprimentos de onda na faixa de ondas infravermelhas. E um corpo recebendo radiação, ele absorve uma parte dessa energia, transmite através do corpo outra parte, e a terceira parte é refletida. Então, dessa forma, um corpo se aquece proporcionalmente à sua capacidade de absorção. Então, um corpo com boa capacidade de absorção também é um corpo com boa capacidade de emissão, né? Corpos escuros possuem alta absorvividade e baixa refletividade, enquanto corpos claros e polidos possuem baixa absorvividade e alta refletividade. Então, a quantidade de energia incidente que um corpo recebe, a gente vai chamar de QI, quantidade de energia incidente, que vai ser a energia total. E ela pode ser calculada como sendo QA mais QR mais QT, onde o QA vai ser a quantidade de calor que é absorvida, o QR é a quantidade de calor refletida e o QT a quantidade de calor transmitido. A absorvidade, que é a capacidade que um corpo possui de absorver energia térmica, ela pode ser calculada da seguinte forma. Se eu fizer a razão entre a quantidade de calor absorvida com a quantidade de calor incidente total, eu vou ter a absorvidade. Observe que a absorvidade é uma grandeza dimensional, né? Estou dividindo quantidade de calor por quantidade de calor, né?
A gente tem também a refletividade. A refletividade, que é a capacidade que um corpo possui de refletir a energia térmica, pode ser definida como a quantidade de calor refletido sobre a quantidade de calor total. E a gente tem a transmissividade, que é a capacidade que um corpo possui de transmitir energia térmica, que também vai ser a razão entre a quantidade de calor transmitido sobre a quantidade de calor total. Então, se a gente pegar as relações de absorvividade, refletividade e transmissividade, isso tem que dar 1, né? A mais R mais T vai ser igual a 1. Só que a gente tem alguns casos que são especiais. Por exemplo, aquele espelho ideal que a gente trabalha lá na óptica geométrica. Ele possui o R igual a 1. Um corpo negro, ou superfície negra ideal, vai possuir A igual a 1. Então, são casos especiais. O poder emissivo. Segundo a lei de Kirchhoff, o poder emissivo, representado pela letra E, que é a capacidade de emitir energia, pode ser definido E igual a P sobre A, onde P é a potência e A é a área relacionada, né? Então, P é a potência irradiada e A é a área considerada. No sistema internacional, a unidade do poder emissivo é o watt por metro quadrado. Então, na emissão puramente térmica, a absorvividade e emissividade de um corpo são iguais para os mesmos valores de comprimento de onda e temperatura. Então, assim, o poder emissivo pode ser obtido através da lei de Stefan Boltzmann, que define para um corpo negro que o poder emissivo vai ser igual a sigma vezes T à quarta, onde o sigma é a constante de Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8, watts por metro quadrado vezes Kelvin à quarta. E a temperatura, lembrando que ela sempre vai ser dada em Kelvin. A emissividade, ela vai ser expressa pelo poder emissivo dividido por sigma vezes T à quarta. Para um corpo negro, essa emissividade vale 1. Se a gente analisar aqui, pegar esse sigma vezes T à quarta e passar para o lado de cá, a gente vai ter a equação do poder emissivo para o corpo negro. E a potência irradiada, quando em equilíbrio térmico, a potência irradiada pode ser definida por P igual a E vezes sigma vezes T à quarta vezes a área. Caso a temperatura do ambiente, T, A maiúsculo, e do corpo T sejam diferentes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subtrair da temperatura ambiente, que está elevada à quarta, a temperatura do corpo elevada à quarta potência. Então vamos lá, um exemplo. Considere que a pele humana tem emissividade de 0,70 e área de aproximadamente 2 metros quadrados. Suponha que uma pessoa com temperatura média de 36 graus Celsius toma sol na praia com 70% do corpo exposto a uma temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Determine A, o poder emissivo da pele, B, a potência que a pele irradia para o ambiente. E aí, como dados, dá a constante de Boltzmann, né, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watts metro quadrado por Kelvin à quarta. Então, a resolução. Letra A. Então, a emissividade vai ser dada pelo poder emissivo dividido por sigma vezes T à quarta. Então, o poder emissivo vai ser igual a E vezes sigma vezes T à quarta. Substituindo os valores, a gente tem que
A emissividade vai ser 0,7 vezes a constante de Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes quem? A temperatura, só que essa temperatura tem que estar em Kelvin. Então eu pego o valor em Celsius e somo 273 e elevo tudo à quarta potência. E aí a gente tem que o poder emissivo vai ser igual a 361,8 watts por metro quadrado. E a letra B, a gente vai ter que a potência irradiada vai ser igual a E vezes sigma vezes a diferença entre a temperatura ambiente elevada à quarta potência menos a temperatura do corpo elevada à quarta potência vezes quem? Vezes a área. Então, substituindo os valores, vai dar 0,7, constante de Boltzmann, 3,13 elevado à quarta, 309 elevado à quarta vezes 2, vai me dar que a potência irradiada é de 38,2 watts. E é isso aí. Terminamos aqui os nossos processos de transmissão de calor.